Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 18 de novembro de 2025, 33ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Que o Senhor possa nos visitar hoje, principalmente aquelas pessoas que se encontram acamadas na doença, que o Espírito Santo possa nutrir nestas pessoas uma, uma nova vida. Cura, Senhor, cada ferida. Restabeleça, Senhor, a saúde desses homens e mulheres que agora clamam por tua graça, por tua misericórdia. Tudo isso pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo do dia, dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. Lindas, lindas construções. Recentemente eu falava com um amigo meu que é impossível. Você chega em Roma, pode chegar até protestante em Roma, né? Pode chegar. Pode chegar ateu em Roma, mas você não tem como sair de Roma sem se tornar católico, porque você vai ver uma referência cristã católica de profundidade. Você vai entender muita coisa, muito sobre as vidas dos santos, dos primeiros padres, de como começou a igreja. Então, e uma dessas referências, né, bíblicas, mas e também uma referência científica, são as basílicas, tanto a de São Pedro e a de São Paulo. Celebra-se o aniversário das duas grandes basílicas pontíficas, São Pedro, no Vaticano, e a São Paulo, que é extramuro, fora, né? Localizada em Roma. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre os anos de 314 e 335. A Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre os anos de 384 e 399. Na cripta da Basílica de São Pedro, e em Roma, descansam os seus restos mortais. Aos templos que recordam os dois pilares da Igreja, pedimos aos santos apóstolos que inspirem e iluminem a Igreja neste tempo tão necessário à evangelização. Conduzir o nosso Papa nos caminhos que Deus lhe pede, desafios tão difíceis, eh, nesta atualidade, né, nesse tempo difícil, concedei que seja fiel até o fim. Aos leigos, dai o amor e zelo pela Igreja. Amém. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos, a partir de agora, a palavra do Senhor. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Eliezer era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim, deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual que conheciam Eliezer desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado, apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício, conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam em consideração a velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com a honra e da vida sem mancha que levara desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus, e respondeu coerentemente, dizendo que o mandasse logo para a mansão dos mortos. E acrescentou: usar desse fingimento seria indigno da nossa idade.
Muitos jovens ficariam convencidos de que Eliezer, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento do castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno de minha velhice, e deixarei os jovens o nobre exemplo de como se deve morrer com entusiasmo e generosidade pelas veneráveis e santas leis. Ditas estas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade e benevolência, manifestada pouco antes, e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eliezer, porém, estando para morrer, sob os golpes, disse ainda entre gemidos: O Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporta-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. Assim, Eliezer partiu desta vida. Com sua morte, deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 3. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é o meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O grande conforto desse santo evangelho é exatamente o versículo 10. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, é esta misericórdia de Deus que nos alcança. O Senhor também passará em nossas vidas. Em certo momento, ele vai passar, se não já passou em nossas vidas. E assim como Zaqueu, nós temos que arrumar um jeito. Ontem, o evangelho de ontem, o Bartimeu, ele clamava: Filho de Davi, tem de piedade de mim. Então chamou a atenção de Jesus.
E agora o Zaqueu, ele sobe numa árvore e começa a ver Jesus, né? E é percebido por Jesus por aquele gesto de ele ter subido numa árvore, já que ele era de estatura baixa, e queria ver Jesus. E o Senhor olhou aquele homem que se esforçava tanto para vê-lo, e o próprio Deus o viu. Está vendo? Quando nós fazemos um mínimo de esforço para ver Jesus, para aceitar Jesus, para contemplar Jesus, o céu para ao nosso favor, assim como parou em favor de Zaqueu, né? Então, Jesus lhe fala, desce, Zaqueu, que ainda hoje eu vou me hospedar na tua casa, né? A conversão imediata de Zaqueu. O Senhor Jesus na casa de Zaqueu. É esse que é o grande mensagem do Santo Evangelho de hoje. Que tenhamos a coragem de Zaqueu para, primeiro, subir na árvore, né? Aquilo que nos impede de ver Jesus, porque às vezes nós estamos no mesmo nível, no nível terreno, e diante dos nossos pecados a gente não consegue contemplar a graça do Senhor, porque o Senhor fala: Eu sou a luz. Então, fora de Jesus, distante de Jesus, só tem trevas. O Senhor fala: Eu sou o pão. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue fará parte comigo e não terá fome. Então, fora de Jesus, nós só teremos fome, né? Fora de Jesus não tem vida, porque Jesus fala: Eu sou a vida, né? Então, fora de Jesus só tem a morte. Então, às vezes, estamos envolvidos exatamente na escuridão, na fome, na morte, e não percebemos a graça de Deus passando em nossa vida. Mas aqui, ao subir a árvore, ao se elevar, a levar-se do chão, das coisas terrenas, né, ele teve também acesso à visão espiritual. Ele viu Deus, que é Jesus Cristo, e Deus viu Zaqueu. Entende isso? Então, veja se você faz o próximo retiro, que você for convocado, que você for convidado. Veja se você faz, né, a próxima experiência de oração. Busque viver na sua comunidade uma espiritualidade sincera. Por quê? É necessário tirar os pés do chão, subir na árvore. A árvore aí significa eh, muitas coisas em termos de simbologia, principalmente assim, eh, a esperança de retorno na casa do Senhor. Porque Jesus veio, morreu por nós, e nós podemos então retornar à árvore da vida, né? Pelo caminho que Jesus deixa. Todos nós morreremos e seremos ressuscitados no nosso tempo. E nós vamos ver que na nossa ressurreição nós temos dois caminhos. Ou vamos para o inferno, ou vamos seguir o caminho da árvore da vida, que é o Senhor Jesus. É o que nos mostra aqui a primeira leitura. Eleazar, um homem justo, não fingiu que comeu porco, a carne de porco. Eu prefiro morrer, ele falou, do que levar um desses pequeninos a, ao pecado. Não, não, né? Jamais farei isso. Que o pouco anos que me resta da minha vida, eu honrarei a Deus, mas eu não vou confundir esses jovens fingindo que eu estou comendo porco, principalmente no templo santo do Senhor. Não, de jeito nenhum. Aí ele preferiu a morte, se agarrou à roda de sofrimento até o martírio de Eleazar. Mas a sua vida trouxe um grande testemunho para aqueles jovens que também se reuniram, muitos deles, com a família dos Macabeus, para expulsar os inimigos que estavam ali humilhando o povo de Israel. E como também nos diz o Salmo 33, né, no versículo 2 seguinte, é o Senhor que me sustenta e me protege. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se eleva contra mim. Então, quem vive neste mundo, preso neste mundo, com os pés neste mundo somente, vive o que fala o Salmo 3. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. Hã?
mas ao tirar os pés do chão, ao subir na árvore, você contempla o Senhor. Veja que também no Evangelho de hoje, muitos falaram assim. Ele foi, quando Jesus foi hospedar-se na casa de Zaqueu, muitos falavam, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Né? É exatamente o que fala o Salmo 3 aqui, ó. Muitos falam, ele não acha salvação junto de Deus. Mas eu te faço o convite hoje. Tire os teus pés deste mundo, procure uma espiritualidade, procure uma oração, procure um grupo de oração, um terço dos homens, uma pastoral familiar, um ECC, procure uma espiritualidade para que você possa, assim como Zaqueu, ter uma experiência definitiva com Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E eu quero fazer um convite para que você seja um evangelizador. Nos ajude a proclamar a palavra de Deus, multiplicando em suas redes sociais este estudo, esse ensino, esta pregação, para que mais pessoas se animem também a subir na árvore, tirar o pé deste mundo e contemplar o Jesus em espírito. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.